Bom, pessoal, vamos começar então mais um exemplo nosso sobre momento, tá? Nós estamos agora trabalhando com momento no plano, em duas dimensões, e vamos iniciar então sempre pela fórmula. Já dei alguns cálculos feitos aqui porque eu já tinha iniciado esse exercício num vídeo que deu problema, então eu vou citar o que eu fiz aqui e partir e continuar os cálculos, tá? Primeira coisa, nós começamos pela fórmula, momento é igual a força vezes distância. Para quê? Para identificarmos o que é necessário encontrar, tá? Lembrando que aqui, nesse caso, a força tem que estar a 90 graus da distância, ou vice-versa. Porém, a gente costuma fazer a força ficar a 90 graus da distância. Com o quê? Decompondo o vetor. Então, nós temos aqui uma força de 50 newtons apoiada nesse sentido, tá? Então, ela está indo nesse sentido. E para isso, então, nós vamos encontrar suas componentes y e a sua componente x. Nós podemos chamar isso aqui de Fy e esse de Fx. Bom, Fy será 50 seno 60, que é igual a 43,3 newtons. E Fx será 50 cosseno de 60. Fx é igual a 25. Cosseno de 60. 25. Ok? Então, nós já conseguimos encontrar as duas forças. Agora, nós precisamos encontrar os braços de alavanca, tá? Para isso, eu vou trocar a cor do pincel aqui para ficar mais claro um pouco. Bom, vamos encontrar todas as distâncias que estão tanto na horizontal quanto na vertical. Por quê? Porque eu tenho uma força na vertical, então o seu braço de alavanca estará na horizontal. E eu tenho um braço de alavanca, eu tenho uma força na horizontal, o seu braço de alavanca deverá estar na vertical. Bom, a linha de ação dessas forças, a de Y é essa que eu estou desenhando e a de X é essa que eu estou desenhando agora. Então, isso nós chamamos de linha de ação da força, é por onde ela pode passar. Percebo que Y estando na vertical, o braço de alavanca deverá estar na horizontal. Então, esse aqui deverá ser o braço de alavanca da força Y, né? Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. E quanto que vale esse comprimento? Vale o 100. Depois eu tenho que encontrar essa distância que será 200 milímetros vezes cosseno de 45. Então, 200 vezes cosseno de 45, 141,42. Então, aqui eu tenho 141,42. E esse trecho aqui que também vale 100. Então, distância total 200 mais 141,42. Então, vamos realizar aqui somatório de momento em O, onde a convenção de sinal que eu vou adotar é o anti-horário positivo. Então, esse aqui é igual. A primeira força, vamos trabalhar com Fy. Ela vai tender a girar esse braço de alavanca, esse que eu marquei de vermelho, no sentido horário. Então, ele tende a fazer esse movimento aqui. Então, pela convenção, se anti-horário é positivo, horário deverá ser negativo. Então, o sinal negativo não é porque a força está para baixo, mas sim porque a tendência de giro é no sentido horário, tá? Então, menos a força em Y, 43,3, que multiplica a distância. Nós temos 100 mais 141,42 mais 100. 341,42. Ok? Bom, agora nós vamos para a segunda força. A segunda força que nós vamos trabalhar é com a componente da força que está em X. E nós vamos analisar qual é o braço de alavanca dela. Como ela está, a linha de ação dela passa por aqui, eu tenho que encontrar uma altura que esteja 90 graus dela, que é exatamente essa. Encontrei um ângulo reto. E qual será essa altura? Bom, se vocês forem perceber, a mesma altura que eu tenho fechando esse triângulo aqui, tá? E esse triângulo mede 200
seno de 45, que no caso dá o mesmo tamanho, 141,42. Então essa altura aqui tem 141,42. A pergunta: essa força em X que está apontada para lá, tende a girar isso aqui no sentido anti-horário ou no sentido horário? Então, se nós formos perceber o sentido da força, ela gira no sentido anti-horário. Então, a conta vai ser mais a força em X, 25, que multiplica 141,42. Então, o momento no ponto O é igual menos 43,3 vezes 341,42 mais 25, que multiplica 141,42. Então, a resposta é menos 11.200, arredondando, 248 newton milímetro. Então, esse é o resultado do momento. Nós podemos ainda tirar a prova desse modelo, desse exemplo, utilizando a ferramenta de produto vetorial, que, se vocês forem comparar no outro vídeo, é utilizado para encontrar a formulação cartesiana, né, formulação vetorial de momentos aplicados no espaço, né? Quando são exemplos em 3 dimensões, nós utilizamos o produto vetorial. Então, também dá para utilizar esse modelo aqui, em 2 dimensões. Então, vamos rapidamente fazer esse exemplo, simplesmente para provar para vocês que ambas as situações são possíveis de serem resolvidas. Então, no caso de vetor, o momento vai ser vetor posição vetorial ao vetor força, tá? É só vocês assistirem o outro vídeo que eu gravei sobre produto vetorial, aplicado ao momento, que vocês vão saber o porquê que eu estou utilizando isso aqui. Isso aqui é igual. Vamos abrir o determinante I, J e K. O vetor posição que eu vou ter vai ser que ele tem que partir da origem e ir até o vetor, tá? Então, seria basicamente um vetor desse tipo aqui. Esse aqui seria o vetor ROC. Quais são as coordenadas desse vetor ROC? É só a gente verificar aqui os braços de alavancas que nós utilizamos aqui no somatório. Então, R, vou fazer aqui em cima, um lugar melhor para fazer. ROC é igual, em X ele tem 341,42. É só somar toda essa distância aqui. E em Y ele tem 141,42. I mais 141,42J. Então, esse é o vetor posição. É o que eu vou colocar aqui. 341,42. Depois, para J tem 141,42. E para cá não tem nada. E a força? Eu já decompus a força. A componente X tem 25 newtons. E a componente Y, 43,3 newtons. Em K não tem nada. Percebo que eu já vou adiantar uma coisa para vocês. A direção do momento, do momento sempre será ortogonal ao plano que tem os dois vetores. Sempre. Então, se o plano que eu tenho, os dois vetores, quais são esses dois vetores? Esse vetor posição e o vetor força, tá? Quando eu tenho esse plano XY, o meu momento vai estar simplesmente na componente K, porque o único eixo que é ortogonal a X e Y é o eixo K. Então, as componentes do vetor vai ser só presentes no eixo K, vocês vão constatar isso. Só fazendo uma ressalva aqui para aplicar esse modelo. Quando eu aplico esse modelo, eu devo considerar o sinal das forças. Por quê? Porque se trata de um vetor força. Então, eu tenho que considerar
mostrar o sinal das componentes da força. Então, em Y, a força está descendo. Então, aqui é menos 25 e para X ela está indo contra o eixo. Também vai ser menos 43,3. Então, vamos às resoluções. Para a componente I, vou tampar a coluna do I e vou tampar a linha do I. 141 vezes 0, 0 vezes menos 43. 0 menos 0. I. A componente J já começa negativo. Vou tampar a coluna do J e tampar a linha do J. 341 vezes 0 e 0 vezes menos 25. Então, eu tenho 0 menos 0 para J. E olha o que eu falei para vocês, o vetor só vai ter componente em K. Eu vou esconder a coluna K e vou esconder a linha do K. 341 vezes 42 vezes menos 43,3 menos 14.783,48. E agora eu vou inverter a diagonal. Eu escondi essa coluna e escondi essa. Menos 141,42 menos 141,42 vezes menos 25 mais 535,5. Isso é componente K. Então, para finalizar, o momento tem o vetor 0I mais 0J, 3.535, né, menos 14.783,48, 11.247,9. Arredondando isso, menos 11.248K. Como o vetor só tem uma componente, o módulo do vetor é ela mesma. Então, momento é igual. Vai ficar em módulo Newton por milímetro, Newton milímetro. Porém, a gente sabe que ele é negativo, tá? Então, olha lá, como é que uma resposta complementou a outra. Ok, pessoal? Agradeço a todos aí e até a próxima videoaula. Grande